Me escutam bem, pessoal? Tá bom o áudio, Rafa? Certo. Ótimo. Então, gente, nossa última aula da semana hoje. Amanhã teremos uma atividade, tá? Ao final desse slide também tem uma atividade para vocês, tá? O que a gente vai falar hoje, né? Sobre as formas que a gente tem de precauções e isolamentos para evitar a disseminação de algumas doenças, né? Ou que a gente leve um agravo para algum paciente que precisa ficar mais resguardado, tá? O que acontece? Quando a gente tiver um paciente em um local de precaução, isolamento, que a gente tiver que tomar medidas de precaução e ele estiver em isolamento, nós vamos precisar utilizar algumas paramentações para entrar no leito desse paciente, tá? Ele provavelmente vai estar no leito sozinho, a não ser que ele esteja com alguém que possua a mesma patologia, né? E que seja permitido que os dois fiquem no mesmo quarto, porque às vezes também não tem como, né? E a gente vai se proteger para não adquirir o que ele tem, ou nós vamos protegê-lo utilizando paramentação para que a gente não leve para dentro do quarto dele o que a gente pegou que estava do lado de fora, porque se ele está em isolamento, ele vai precisar ficar resguardado, né? O que é um exemplo disso? Muitas vezes os pacientes estão imunocomprometidos, né? Estão com algum problema de imunidade referente a ter feito quimioterapia, estar em algum tratamento agressivo para o organismo deles, ter feito recentemente um transplante de um órgão, né? Ou até mesmo ter uma doença que baixe a imunidade dele, então ele vai ficar em isolamento. A gente fala no hospital, né? Corriqueiramente, isolamento protetivo, porque daí ele vai ficar no isolamento para que ele não adquira os contaminantes que tem circulantes no ar, na roupa da gente, etc. Tá? Então, o que a gente vai evitar dentro desse isolamento, né? A gente vai evitar, eu coloquei aqui uma diferençazinha entre contaminação, colonização e infecção, né? Então, o que é contaminação? É a presença de micro-organismos em superfície sem invasão tecidual. Pode ocorrer em objetos inanimados ou humanos, né? A microbiota transitória da nossa mão. Então, por exemplo, eu tossi na minha mão, né? Agora a situação que a gente está vivenciando do Covid. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês muito séria falando em Covid, muito sério mesmo. Se cuidem, gente. A coisa deslanchou de um jeito que vocês não têm noção. Tá? Ontem de tarde, eu não estou atendendo e nem a minha turma de estágio está atendendo síndromes gripais, tá? Mas só ontem à tarde, da 1h30 às 5h30, enquanto nós estivemos lá na UPA do Cassino, a gente viu no sistema que chegaram mais de 20 suspeitas de síndrome gripal e a maioria delas com sinais e sintomas bem característicos de Covid. E as gurias disseram que de manhã tinha tido mais de 20 também. Então, só num dia, somente em uma unidade de saúde, a gente teve mais de 40 suspeitos. Tá? Então, se cuidem, gente, se cuidem de verdade, porque o negócio voltou muito forte. Tá? Não é mentira, não é balela, não é história da mídia. A UPA da Junção bombou também. Eu acho que é por isso que a gente não está indo para lá. O meu campo de estágio seria na UPA da Junção, mas isso que está pior. Por isso que não nos mandaram para lá. Né? Porque de qualquer forma o ambiente, né, é propício. Tá? Então se cuidem de verdade. Então, né, se eu tossir na minha mão e eu estou com Covid-19 e eu não passei álcool a 70% ou não higienizei a minha mão em seguida, eu vou tocar em uma caneta, eu vou tocar em uma mesa e eu vou acabar contaminando aquela superfície. A gente sabe que os micro-organismos, eles conseguem ter muitas vezes, né? Já se viu que principalmente o Covid, ele sobrevive até 2 dias fora do organismo. Então ele vai ficar por 2 dias vivo naquele local
se ninguém higienizar aquela superfície, né? E retirar aquela sujidade que eu deixei, aquela secreção, aquela contaminação que eu deixei ali. Então, por isso que é importante, quando a gente tossir, fazer o avental, né? Botar o cotovelo na frente e tossir, porque dificilmente a gente vai encostar o nosso braço em alguma superfície que vai contaminar, né? A gente faz a etiqueta, né, de proteção, que é o que se fala referente a essa manobra da tosse. O que é uma colonização, né? Eu contaminei um local, não foi limpo, ocorreu uma colonização, que é um crescimento, uma multiplicação de um micro-organismo às superfícies epiteliais do hospedeiro, né, sem expressão clínica ou imunológica. Pode ser que seja na superfície do hospedeiro, ou pode ser que seja em uma superfície qualquer, por exemplo, a tuberculose. Se eu tossir e soltar gotículas da minha tosse e eu deixar ali, ó, o Frank também trazendo informações da Covid, tá tudo lotado. É, eu ouvi falar também isso, Frank, o pessoal lá falou. Bem complicada a situação. A previsão era para a segunda onda ser em janeiro e já chegou no final de novembro. Aí vocês imaginem como não vai ser no Natal. Se eu estou com TB, né, com tuberculose, e eu tossi e saltou gotículas, né, eu respinguei gotículas em uma superfície, mesmo que seja no chão, e não seja limpo aquele local, desinfectado, vai haver uma colonização de bactérias, né? As minhas bactérias vão se desenvolver, se reproduzir ali, e quem tiver contato com aquele local vai acabar se infectando, tá? Então, por isso que a gente tem a necessidade de um tempo de desinfecção correto, né? Fricção de 30 vezes e tal, porque a gente precisa combater esses micro-organismos que eles não morrem tão facilmente assim. E a infecção são danos decorrentes da invasão e multiplicação microbiana do hospedeiro, ocorrendo a interação imunológica. E aí a gente vai apresentar sinais e sintomas. Então, quer dizer que eu contaminei uma superfície. Essa superfície se encontra contaminada, mas invisível aos meus olhos. Amanhã, quando eu for olhar essa superfície, a contaminação vai estar visível aos meus olhos. Por quê? Porque vai ter havido uma colonização de bactérias, tá? Se eu encostar nessa colonização, eu vou acabar me infectando e eu vou acabar desenvolvendo essa doença, na qual eu vou ser acometida pelo micro-organismo que estava presente nesse local, né? E isso vai ser diagnosticado através da apresentação de sinais e sintomas que eu vou ter e vou precisar fazer um tratamento. Então, né, a gente vê aqui, lá no hospital, a gente não vê o iceberg, né? A gente vê somente a ponta dele. Porque no momento que a gente tem uma infecção, né, a colonização dessa infecção, ela é o iceberg inteiro, porque ela vai estar se colonizando em algum local e fazendo a disseminação dentro do ambiente, em um ambiente onde eu tenho muito fluxo de pessoas, né? Tanto de trabalhadores quanto de pacientes, acompanhantes e etc. Quem nunca foi ficar de acompanhante de um paciente no hospital e acabou saindo desse período de acompanhamento doente, né? É bem complicada essa situação, mas a gente está num ambiente contaminado, a gente acaba adquirindo. Então, existe uma cadeia de transmissão, né? Vocês podem ver que é um círculo, né? Um formato de ciclo, tá? Então, se eu tenho um agente infeccioso, que pode ser bactérias, fungos, vírus, protozoários ou parasitas, eu preciso ter uma fonte para que eu dissipe essa contaminação, tá? Que são pessoas, água, soluções, medicamentos, equipamentos. Como medicamentos, a gente vai aprender quando a gente vê administração de medicação,
que quando eu for oferecer um comprimido a um paciente, eu preciso levar esse comprimido dentro do invólucro dele ou dentro do blister, né, que é aquela parte que envolve o comprimido que faz o barulhinho, aquela parte metálica, né, e de plástico do outro lado transparente. Porque eu preciso abrir na mão dele. Não adianta nada eu levar o comprimido já aberto na minha mão, sendo que eu tenho contato com todos os locais do hospital e eu não tenho uma frequência muito próxima do ideal de higienização das minhas mãos. Não adianta eu circular nas unidades, nos leitos, fazendo medicação nos outros pacientes. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o horário da medicação das 8 horas. Então, eu tenho 5 medicações endovenosas e 3 comprimidos para entregar para os pacientes. No momento que eu fui administrar essas 5 medicações endovenosas, eu é correto que eu utilize luvas, né? Mas a gente sabe que as pessoas os mais antigos e as pessoas que já trabalham no hospital, eles acabam percebendo que a luva é desnecessária, porque eles acham que eles não se contaminam com nada. Então eu vou lá e manipulo 5 acessos venosos, sem luva ou com a mesma luva. Infelizmente tem gente que comete esse erro, sendo que eu deveria ter trocado 5 vezes de luva e a cada troca, no mínimo, ter higienizado as minhas mãos com álcool a 70%, mas eu não fiz isso. Cheguei lá nos meus outros 3 pacientes para oferecer para eles comprimido via oral e eu abro na minha mão e entrego para eles. Então, toda a contaminação que eu peguei dos outros 5 pacientes, eu vou estar oferecendo para esses pacientes, né? E se eu abrir o comprimido na mão dele, somente entregar, ele vai segurar e eu vou abrir, eu já vou evitar essa contaminação. Sim, a Léo falando que nunca se contaminou, né? Mas agora com essa questão da pandemia, Léo, bem complicado, né? A minha cunhada acabou pegando Covid agora, ela estava em isolamento e a gente recebeu o resultado, né, de positivo. Ela trabalha numa clínica que faz home care, né, que faz atendimento dos pacientes da clínica quando precisam internar em um hospital. A equipe de enfermagem acompanha esse paciente no hospital, que seria o mesmo valor da diária dele dentro da clínica, né? E ela fez home care com o paciente e ela se cuidou ao máximo, assim, ó, muito, muito, muito. E aí ela estava resfriada, bem resfriada, fez um teste rápido, deu negativo. E aí ela, no outro dia do teste rápido, ela acordou sem olfato, sem paladar, e aí fez o PCR e realmente ela se contaminou com Covid, né? Mas nesse meio tempo, quantas pessoas mais não se contaminaram? Quantas pessoas ela não contaminou sem saber que ela tinha, né? Então é uma reação em cadeia muito complicada. E bem difícil mesmo, assim, mesmo que se cuide, né? É bem complicado. Fala, Léo. Sabe, Ana, que eu não entendi muito bem. Uma colega minha, ela fez um exame, né? Ela é técnica, né? E ela Uhum. fez o exame e ela disse que deu, agora não me lembro o termo que ela usou, mas eu sei que é positivo, tipo que ela teve, né, o Covid e não demonstrou nenhum sinal de Uhum. DR, alguma coisa, né? E que ela não teve nem sinal coisa e tal. Mas aí eu fiquei pensando assim, ó, a gente conviveu com ela, né? Eu não me lembro assim de ter passado mais de 5 dias sem ver ela, né? Uhum. E aí os filhos pequenos, os sogros, sogra são idosos, coisa, como que assim, ninguém apresentou nada, né? Eu não sei, eu achei que tem como dar um erro no exame ou algo do tipo. Até tem, Léo, mas o que está acontecendo, né? Tem pessoas que estão pegando o vírus e estão ficando assintomáticos, tá? Eu não sei se é a forma do vírus, porque se descobriu que o vírus está sofrendo mutações, né? E até por isso está se tendo dúvida quanto à vacina, porque não se sabe se a vacina vai ser eficaz para todas as formas do vírus, porque no momento que eu troco uma carga viral com outras pessoas, eu acabo permitindo que esse vírus sofra mutação, né? E tem muitas pessoas trocando carga viral, muitas, dentro do hospital ou na rua, né?
o meu vírus interage com o teu vírus, eu estou tomando X, tu está tomando Y, o meu vírus está resistente ao X, o teu está resistente ao Y, e eles acabam se tornando resistentes a algumas substâncias, né? E tem esse caso aí das pessoas assintomáticas que acabam, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma pessoa doente de Covid em casa. Pode ser que outras pessoas peguem e sejam assintomáticos e essa pessoa seja sintomática, né? Aí é uma reação do organismo, mas também tem as mutações dos vírus e é isso que está se vendo. Eu não tenho lido muito a respeito disso ultimamente, mas tem tido bastante casos que a pessoa estava assintomática, bastante mesmo. E aí pode ser que o resto dos habitantes da residência não tenham adquirido, né? Ou que também tenham pego e estão já tiveram essa doença e nem estão sabendo. Aí quando fazem o teste lá, tá positivo, né? Tá reagente, na verdade. Tu teve contato mas não desenvolveu. É isso Bem mesmo, reagentes, foi o termo que ela reagente. usou. É. Tu fica reagente e tu teve contato, mas tu não desenvolveu os sinais e sintomas porque o teu organismo estava bem ou não foi um vírus tão agressivo, né? Aí é que eu digo, né? Como é que eles acham que eles vão fazer uma vacina eficaz se eles nem conhecem o vírus direito? Isso aí é um grande problema, é um medo, né? Eles Sim, não a gente sabem. fica, né, preocupado. Isso tá, ela é reagente já faz um tempo, mas a gente conviveu, no fim, né, a gente nem sabe se ou não, né? Se teve ou não Pois é, teve. muito complicado, muito complicado. E aí, então, eu tenho. Fala, Caroline. Tem um cara aqui do norte que ele corta cabelo, ele pegou o Covid, porém ele fez o exame e estava curado. Só que a família dele começou a se sentir ruim e ele fez novamente. Ele estava curado do Covid, porém ele estava transmitindo ainda. E eu não entendi essa parte. Como assim, professora? Acontece que tu ainda tem carga viral para transmitir, né? Tem pessoas que os médicos estão liberando, gente, com 10 dias pós-Covid, né? Esses 10 dias é o quê? Nesses 10 dias é o dia que tu suspeita, que tu procura uma unidade básica de saúde, que tu vai lá, que tu consulta, que tu agenda o teu teste, tu faz o teste. Isso se a pessoa no primeiro dia que sentir a garganta arranhando, que é muito comum a gente sentir, se a pessoa procurar no primeiro dia, né? Porque se não procurar no primeiro dia, ela vai procurar lá no terceiro, quarto dia, quando já tiver com febre. E aí daqui que sai o resultado, aí a pessoa, tá positivo, mas eu já tô bem, o médico não repete o exame para saber da carga viral, né? E libera essas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela fez o exame com 21 dias pós se infectar e ela ainda tinha carga viral para disseminar, né? Mesmo que tu já esteja com os teus anticorpos agindo para que tu não desenvolva Covid, né? Tem estudos que dizem que tu pode ficar até 2 meses sem pegar, outros que dizem que é até 6 meses. Como os teus anticorpos já aprenderam a lidar com o vírus, tu começa a não desenvolver os sinais e sintomas, mas tu ainda tem vírus para transmitir, e aí tu passa para muitas pessoas, ainda mais uma pessoa que atende ao público, né? Bem complicado. É uma caixinha de surpresa, tá? Então, lá dentro do hospital eu também tenho medicamentos, equipamentos, né? Onde eu posso tocar e contaminar esses medicamentos, esses equipamentos e acabar disseminando para outras pessoas. A porta de saída, né? Excreções e secreções, espirro, tosse, fala, gotículas de saliva, né? Ou outros fluidos corporais, dependendo. Claro que não é o caso do Covid. Mas eu estava conversando com o pessoal, os alunos da tarde. Vocês imaginem se quando teve aquela pandemia, aquela epidemia do Ebola, se tivesse virado uma pandemia, eu não sei o que seria da humanidade, né? Porque o Ebola transmitia pelo suor, pela urina, por tudo. E como é que se transmite, né? Por contato direto ou indireto? Gente, só um minutinho.
Então, como é que eu vou transmitir? Por contato direto e indireto, né? E utilizando o Covid como exemplo. Contato direto, eu tive contato, eu estou com Covid, eu tive contato com alguém que não está e eu transmiti. Seja meu parceiro, né, meu marido e tal, meu filho, através do quê? De um beijo, de um chimarrão, de um copo de água que a gente dividiu, de uma xícara de café, um canudinho de refrigerante, enfim, a gente teve contato direto e a gente se transmitiu. O indireto é pegar no ônibus, é pegar no hospital, em cima de uma superfície, é pegar num laboratório, é pegar na rua, né? É tocar em algum objeto que tenha tido contato com alguém e não tenha sido limpo. E a aérea, pode, Léo, pode. Tem várias pessoas tendo Covid de novo. Tá vindo muitos casos agora de pessoas tendo Covid de novo. Que dizem que pode ser até 6 meses que dura a tua imunidade, depois os anticorpos eles não conseguem mais combater. Por isso que estão dizendo que a vacina não é eficaz para todas as formas, né? É bem complicada a situação. Bem complicada mesmo. Então, gente, e de forma aérea, né? Por gotículas, aerossóis, né? O que é isso? São formas que eu faço, eu espirrei aqui e não estou usando máscara e a outra pessoa não está utilizando máscara. O que vai acontecer? As gotículas que saíram no meu espirro, a pessoa vai respirar essas gotículas que a gente não vê, mas se tu botar um papel na frente do teu espirro, tu vai ver o quanto ele fica molhado, ou se tu espirrar sem cobrir o nariz e a boca, tu vai ver o quanto que sai, né? Se tiver uma pessoa na tua frente, a pessoa vai perceber que está molhado aquele local porque ela sofreu a ação de parar essas gotículas, né? Ela foi a barreira dessas gotículas. Porta de entrada, né, gente? Trato gastrointestinal através dos micro-organismos que eu falei para vocês, que ficam nos alimentos, nas mãos, né, nos bebês principalmente. Trato respiratório, quando eu respirar, quando eu aspirar esses micro-organismos. Trato urinário, quando tiver contato com a minha uretra. Pele não íntegra, através de ferimentos e mucosas. E aí a gente vai pegar o exemplo do HIV, né? Pele não íntegra. Ah, eu vi um acidente na rua e eu vou lá socorrer porque eu sou estudante do técnico de enfermagem e eu preciso fazer alguma coisa. Aí tu vai lá ter um ato heróico, né? Ah, vou ajudar, e a pessoa tá sangrando, e aí a gente sabe que a gente volta e meia tá com uma feridinha no dedo, arrancou uma pelezinha, ou cortou com a faca da cozinha, ou cortou lavando uma louça, ou bateu em algum lugar, e a gente não viu que a gente tem aquele machucado ali e a pessoa está sangrando. E pode ser que essa pessoa tenha hepatite C ou HIV. E a gente vai entrar em contato com o sangue dessa pessoa num ato heróico, né? E a gente vai acabar se contaminando, tá? E aí, depois que tu te contamina, né, pela tua pele não íntegra, tu vai ser portador desse vírus. Se tu não fizer um teste, não tratar, até 72 horas, tu vai te tornar um portador dessa doença, né? E aí vai ter que fazer o tratamento pro resto da tua vida, por causa de uma questão simples. Então, a gente tem amparo legal do Corém, que se a gente não tiver equipamento de proteção individual, a gente não precisa socorrer a vítima, tá? Porque a primeira lei de socorro, os primeiros socorros, é não se tornar uma segunda vítima da situação. Seja em caso de essa pessoa estar correndo um risco, por exemplo, um afogamento, né? Se eu não tenho condições de ir socorrer essa vítima, porque o local está com muita revolta, ondas, é muito fundo, tem correnteza, eu não vou me tornar uma possível segunda vítima. Um acidente numa BR, está movimentada, a pessoa sofreu um acidente, eu vou lá para o meio da BR ajudar essa pessoa sem ter como sinalizar. Não, tem que sinalizar, tá? Porque a gente não pode se tornar uma segunda vítima desse acidente. E as mucosas, né? Os olhos. Então a gente tem que ter muito cuidado lá dentro do hospital quando a gente utilizar, quando a gente for aspirar paciente, realizar curativo,
às vezes até um acesso venoso, né? Que pode respingar sangue ou secreção nos nossos olhos, e a mucosa do olho é altamente vascularizada, então a gente pode acabar se contaminando também. E um hospedeiro suscetível, né? Imunossuprimidos, que foi o que eu falei para vocês, pessoas que acabaram de fazer transplante de órgãos, né? Ou estão fazendo quimioterapia, idosos que por natureza já têm uma imunidade baixa, recém-nascidos que nascem sem a imunidade necessária, né? Queimados, que são pessoas que têm uma grande área do corpo não íntegra, né? A pele deles está não íntegra por causa das queimaduras e não tem como cobrir todas essas queimaduras, porque a pessoa não, às vezes a situação não permite que tu cubra, vai ser pior se cobrir, né? E os cirúrgicos, que são pessoas que estão com uma condição de imunidade também razoável, porque acabaram de passar por um procedimento cirúrgico. E quais são os tipos de precaução que a gente tem? Precauções padrão, né, que é uma forma de precaução para todas as situações, e precauções expandidas, que são por contato, gotículas e aerossóis. Então, o que é uma precaução padrão, né? A gente tem que aplicar essa precaução padrão em todas as situações de atendimento a pacientes, independente da suspeita de doença transmissível, para prevenir a transmissão dos micro-organismos, inclusive quando a fonte é desconhecida, né? Isso protege o profissional e também previne a transmissão cruzada entre pacientes. O que é transmissão cruzada? É eu passar de um paciente para o outro, né, através de mim mesmo. Eu vou transmitir desse paciente para aquele porque eu não troquei a roupa ou eu não usei a roupa adequada para atender, e eu vou passar desse paciente para aquele outro paciente sem que ele queira, né? Por culpa minha vai ser feita essa transmissão. Então, como é que é feita a higienização das mãos? Com água e sabão, né? Sempre que a mão apresentar sujidade, ou álcool para as mãos quando não apresentar sujidade visível. Por exemplo, o que eu falei para vocês, quando a gente vai fazer medicação, a gente não tem como ir de paciente em paciente, ir lá e voltar no posto para lavar as mãos, e no paciente voltar no posto para lavar as mãos. Então, a gente tem como fazer esse intermédio do álcool a 70%, né? Que a gente tem uma forma correta de passar, que eu também vou passar para vocês através de vídeos, tá? E após contato com fluidos corpóreos, né? Após manipular materiais e equipamentos contaminados, após retirar as luvas, antes e após o contato com qualquer paciente. Então, vocês vão ver que lá dentro do hospital, se vocês estiverem com a mão quentinha e seca, vocês já vão estar achando que a mão de vocês está suja. Então, a gente pega um vício por passar álcool na mão toda hora, álcool, álcool, álcool. Quando a gente vê, a pele da gente está gritando, né? Tá pedindo socorro. Não, não, não aguento mais álcool, né? Porque acaba que se torna agressivo para a mão da gente o álcool a 70% diversas vezes por dia, né? As luvas, se houver risco de contato com sangue ou outros fluidos corpóreos. Trocar as luvas entre procedimentos no mesmo paciente se houver contato com secreções contaminantes. Calçar luvas limpas antes de manipular mucosas e pele não íntegra, e não tocar superfícies com luvas. Telefone, maçaneta, que é o que todo mundo toca, né, gente? Retirar as luvas imediatamente após o uso e higienizar as mãos. Então, o que acontece? Vocês, principalmente, né, quando vocês vão para dentro do hospital, no estágio, não tem muita prática com isso. O que acontece? Vocês vão entrar para dar um banho de leito no paciente, por exemplo. A gente vai ver que o banho de leito tem todo um sentido para ser feito, que é o sentido céfalo-caudal, né? Afinal de contas, quando a gente entra no banho, a gente não começa a se lavar da cabeça aos pés, né? Não é dos pés à cabeça. E a gente higieniza a parte superior, os membros inferiores, né? Troca a luva e higieniza a área íntima, tá? Não tem por que tu higienizar a cabeça, a área íntima e depois os pés, tá? Porque na área íntima, se tu higienizar a área íntima antes de higienizar os pés, tu vai ter que trocar a água, porque tem micro-organismos naquele local ali
que não são para estar na superfície do corpo, né? Eles são micro-organismos que eles devem se encontrar na parte da área íntima mesmo, que a gente não deve disseminar pelo corpo. E aí, muitas vezes, vocês vão sair, vão terminar o banho de leito, vão vestir o paciente, vão fazer tudo o que vocês têm para fazer, vão sair com a bacia para desprezar a água do chuveiro, vão sair com as roupas de cama, claro que isso a gente tem que estar usando luva, vão ir lá no expurgo e quando eu vejo vocês estão entrando no posto de enfermagem com a mesma luva que vocês deram banho no paciente. Então, descartou as coisas no expurgo, já descarta a luva e vem lavar as mãos no posto, né? Porque aí vocês estão trazendo tudo aquilo daquele paciente para fora. Então, a gente terminou o procedimento, tem que descartar a luva. O avental, né? Se houver risco de respingo ou de contato da pele ou roupas do profissional com fluidos e secreções ou excreções do paciente. Quando a gente der banho, fizer aspiração, realizar procedimentos invasivos, por exemplo, passagem de catéter nasal, né? Óculos nasal, algum tipo de máscara, né? Que vá fornecer oxigênio para o paciente. A gente tem que dispensar no hamper. O que é o hamper? O hamper é um saco de roupa suja, né? A gente chama de hamper dentro do hospital. É um cesto de roupa suja, só que ele vem num saco, porque aí o pessoal da lavanderia passa, pega os sacos, né, com as roupas sujas e leva lá para o serviço de lavanderia para que eles sejam higienizados, tá? E aí a gente tem que descartar esse avental. Mas, infelizmente, vocês vão ver que a gente vai entrar nas unidades hospitalares e vai estar lá o paciente em isolamento de contato. Aí tu vai ver, por que é isolamento de contato? Não, porque ele está com uma superbactéria, né? Ele está com uma bactéria multiresistente. Então a gente tem que ter muito cuidado ao adentrar no leito dele, porque por estar com essa bactéria multiresistente, ele está com a imunidade dele comprometida, né? Porque essa bactéria está acabando com a imunidade dele. A gente não pode levar nada de fora para dentro desse quarto. E a gente também não pode sair com essa bactéria multiresistente para fora do quarto dele. E aí vocês vão ver que lá tem 3 aventais, 2 aventais, que é um para o acompanhante e um para o profissional que vai entrar no local. E aqueles aventais, ó, lá dentro. Eles ficam lá. Por quê? O pessoal que trabalha no hospital sabe que eles vão ter que ir lá na lavanderia buscar, né? Porque muitas vezes a lavanderia não vai trazer para eles esse material. Eles vão ter que descer e ir lá na lavanderia buscar. Então eles não descartam no hamper. Eles utilizam e penduram de novo. E aí fica pendurado ali e o outro profissional vem e usa e assim sucessivamente. E assim passar vários dias o mesmo avental sendo reutilizado. Se alguém não chegar ali e não colocar para lavar, vai ficar do primeiro ao último dia aquele avental que chega um dia que ele já está encardido, né, cheio de cultura, porque ninguém colocou no lixo. Não, ninguém colocou no hamper, né? E se for descartável, tem que colocar no lixo. Então, máscara, óculos e protetor facial, que é a face shield que a gente fala, né? Aquela máscara de acetato. Sempre que houver exposição da face do profissional a respingos de sangue, saliva, escarros ou outros fluidos e secreções de pacientes. Então, a gente protege com óculos de proteção os olhos, que são mucosa, né? E não é óculos de grau, é um óculos fechado aqui em cima. Máscara, aquela máscara, o ideal é que seja N95, não a máscara descartável, né? E o protetor facial, que é o Face Shield, que aí protege todo o rosto. O profissional que apresentar uma infecção das vias aéreas, gripes ou resfriado, deverá utilizar a máscara cirúrgica até a remissão dos sintomas, né, até passar. E a prevenção de acidentes com pérfuro cortantes, que eu já cansei de falar para vocês, que é não reencapar a agulha, não desconectar a agulha da seringa antes do descarte, se não houver o dispositivo, e disponibilizar caixas de descarte em locais de fácil acesso. O ideal seria que a gente tivesse uma caixa de descarte de pérfuro cortantes em cada leito hospitalar, né, em cada quarto. Mas vocês imaginem os acompanhantes manipulando aquela caixa ali, o tanto de acidente que não ia dar. Então, a gente tem os móveis, que são os pequenininhos, e a gente tem
os grandes que ficam nas unidades hospitalares, tá? E como é que a gente vai descontaminar o ambiente? A gente vai fazer uma limpeza concorrente do mobiliário e bancadas a cada plantão, né? Que é a limpeza diária. A limpeza concorrente é a limpeza diária. É uma limpeza que ocorre todos os dias, no hospital, tá? Dentro dos quartos e tal. E a limpeza terminal é uma limpeza pós-alta ou óbito, ou transferência do paciente, que é uma limpeza que limpa parede, luminária, teto, tudo, né? Não somente onde se encosta. A limpeza concorrente é a limpeza que é feita onde a gente toca, tá? E a limpeza terminal é feita onde tem respingos, onde tem resquícios, por exemplo, lá na lâmpada do teto do quarto. Ah, que barbaridade, que complicado isso, que função, mas tem que limpar porque pode ter algum micro-organismo lá naquela lâmpada que vai acabar ficando solto no ar daqui a pouco, conforme tiver o desenvolvimento da cultura, e ele vai acabar contaminando o próximo paciente que estiver aqui, principalmente se esse paciente estiver em isolamento naquele quarto. A gente não tem quarto específico para isolamento nas unidades, tá? O quarto que o paciente internar, se a condição dele for de isolamento, ele vai ficar naquele quarto em isolamento, mas não que aquele quarto seja somente para isolamento, tá? Superfície, sempre que houver a presença de sangue ou secreções, nem se fala, né, gente? Artigos e equipamentos. Todos os artigos e equipamentos devem ser submetidos à limpeza, desinfecção ou esterilização antes de serem usados para outro paciente. O que acontece aí? Se eu tiver um torpedo de oxigênio, né, um torpedão ou um cilindro de oxigênio dentro do quarto, que aquele paciente utilizou para quando ele ia tomar banho, para quando ele passava da cama para a poltrona e etc., porque ele tinha um problema respiratório e ele precisava de suporte de oxigênio para sobreviver, quando ele der alta, eu vou ter que limpar essa... Agora que eu vi que o meu slide ficou desconfigurado. Eu vou ter que limpar esse material, eu vou ter que limpar esse torpedo, né? É um material fixo do quarto? Mas eu preciso limpar porque ele teve contato com outro paciente. Então é como se fosse a casa da gente. A gente, quando faz faxina, a gente limpa o chão, a gente tira o pó dos móveis, a gente sacode as cobertas da cama, né? A gente tira onde a gente vê sujeira, a gente vai limpando, né? Não que seja alguém, tudo que é visível onde alguém tocou, mas normalmente em casa a gente limpa tudo onde a gente encosta. E no hospital a gente tem que limpar tudo onde a pessoa pode ter encostado. Então é faxinão mesmo de encharcar o chão, gente. Em resumo, então, né, as precauções padrão, elas são um conjunto de medidas aplicadas no atendimento de todos os pacientes. Então, independente se aquele paciente internou porque fez uma apendicectomia, né, fez uma remoção do apêndice, ele internou nesse quarto aqui porque ele fez uma apendicectomia. Quando ele der alta, eu devo fazer uma desinfecção terminal no quarto dele, tá? Porque pode ser que ele esteja doente acometido por outra doença que ele não saiba ainda o que é, não saiba que tem. Então a gente vai ter que fazer a desinfecção terminal de todo esse quarto. E todos os dias, enquanto ele estiver internado, a gente vai fazer a concorrente. E de toda forma, toda vez que eu entrar no quarto dele e fizer procedimentos com ele, eu vou lavar as mãos antes de ter contato com ele e após ter contato com ele também dentro do hospital, tá? Devem ser utilizadas quando houver risco de contaminação com sangue ou outro fluido corporal. Risco de contato com material biológico, pele não íntegra, mucosas, manipulação de equipamentos e artigos contaminados. Então, o que é uma precaução padrão num ciclo, né, gente? Eu devo lavar as mãos antes de tocar no paciente.
antes de tocar no paciente, antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar no paciente e após tocar em superfícies próximas ao paciente, tá? Então, eu tenho esses 5 momentos que eu devo higienizar as minhas mãos. Toda vez que eu for ter um contato com esse paciente, eu tenho que chegar limpo para ele, tá? E toda vez que eu sair para ter contato com outro paciente, eu também vou precisar chegar limpo para outro paciente. Então, consequentemente, eu vou higienizar as minhas mãos sempre antes e depois de ter contato com os meus pacientes, tá? E higienizar, gente, não é passar a mão embaixo da água e os micro-organismos vão ficar assim para vocês, ó. Se vocês passarem somente água na mão. Tem que passar sabão, porque, já falei para vocês e vou repetir, os micro-organismos, normalmente, eles têm um esporo, né? Eles têm uma capa que é de lipídio, de gordura. Então, se eu não passar sabão, eu não vou quebrar essa capa e eu não vou matar esse micro-organismo, tá? Senão eles morreriam aí na rua, na chuva, na umidade, etc. Mas não, eles precisam de uma substância abrasiva para que eles sejam combatidos. Então, aqui eu coloquei para vocês, essas figuras são padronizadas, tá? Da Anvisa. Então, a gente utiliza no hospital umas plaquinhas iguais a essas, são impressões dessas imagens, que a gente utiliza e coloca na porta dos leitos onde os pacientes estão em isolamento. Essa aqui é de precaução padrão, mas depois tem as precauções específicas. Então, essas precauções elas devem ser seguidas com todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecção, né? A gente tem que higienizar as mãos, usar luva e avental. O que é o avental que vocês utilizam para todos os pacientes? Alguém sabe me dizer qual é o avental que vocês usam dentro do hospital? Alguém me responde aí. O jaleco, né? O jaleco, ele é um equipamento de proteção individual. Ah, a gente pensa, eu quero um jaleco bonitinho, como vocês me chamam, né? Tem problema eu bordar o meu nome combinando com a cor do meu material de curso? Não tem problema nenhum. Tem problema eu colocar uma fitinha aqui atrás do meu jaleco floridinha, combinando com o punho? Não tem problema nenhum. Ah, eu quero bordar meu nome de rosa e colocar detalhes em rosa no meu jaleco. Absolutamente tranquilo, desde que sejam coisas padrão, gente. Nada de fitas muito grandes, muito chamativas, né? Que perfurem muito o jaleco de vocês. Uma rendinha, uma fitinha, um botãozinho colorido, não tem problema nenhum, né? Principalmente as meninas que gostam de trabalhar mais enfeitadas, já que a gente não pode usar adorno lá dentro. Fala, Tarciana. Pode falar? Tá bom. Né? Então a gente tem que usar o jaleco para ter contato com qualquer paciente. Hoje em dia tem se liberado os scrubs, né? Os pijaminhas aqueles hospitalares, principalmente em época de calor. Então o pessoal trabalha com o scrub e aquele sapatinho que segue a NR32, que é de EVA, né? Aquele tipo croque. Está sendo liberado, mas tem unidades que estão fazendo. Só que o pessoal está fazendo esses pijaminhas de manga curta, né? E a gente sabe que não é o correto para trabalhar dentro do hospital. A gente tem que ter uma manga 3/4 ou comprida. E aí acaba dando problema, porque depois que o pessoal gasta dinheiro com tudo isso, eles acabam tendo que ou deixar de usar ou usar com jaleco por cima, né? Porque, por exemplo, lá dentro do bloco cirúrgico, pode usar.
né? Porque lá dentro do bloco cirúrgico tem a roupa específica do bloco cirúrgico que é bem parecida com o scrub. Mas nas unidades hospitalares, pensem numa UTI, pensem numa unidade de São Roque, por exemplo. O pessoal tem muito contato, né, com banho de leito e tal. É uma roupa que é somente para trabalhar? Sim, ninguém sai com uma roupa daquelas para trabalhar na rua. Mas tem que ter uma precaução de contato com a mucosa, né, com a pele. Na verdade, não com a mucosa. A gente tem que ter uma precaução de contato com a pele. Ó, o Frank falou que no PS foi proibido, justamente por isso. Eu vi fotos das gurias lá do PS. E eu vi as gurias postando foto muito bonitinhos do scrub delas, mas sem manga, né, Frank? Aí faz a toquinha combinando com a camiseta, com a calça. Lindíssimos, lindíssimos. E muito confortáveis, né, gente? Eu sei porque eu já trabalhei de scrub e é ótimo. Mas não é seguro no momento que tu não tem as mangas protegidas, né? E também a gente tem que usar touca agora, principalmente nessa situação de pandemia, porque pode acabar contaminando os cabelos, né? Pode ter uma contaminação dos cabelos e aí a gente vai para casa, chega em casa, toma um banho, somente as mulheres, né? Não lava o cabelo e aí contamina a cama, contamina a casa e etc. Tá? Óculos e máscara também são equipamentos de proteção individual. A gente tem que ter sempre à mão, porque a gente não sabe o que aquele paciente está apresentando ou o que ele pode apresentar para nós. E a caixa de descarte de pérfuros cortantes, né? Porque dentro da caixa de pérfuro cortante o que mais contém é material biológico. Aqui, né, os artigos, os equipamentos. A gente tem muitas coisas que são utilizadas por mais de um paciente dentro do hospital, né, gente? Infelizmente a gente sabe, estou falando da nossa realidade aqui. Papagaio, comadre, bacia de banho de leito. A gente vai utilizar para um paciente, vai lá no expurgo, vai lavar, vai passar álcool a 70%, não dá tempo às vezes nem de secar e já tem outro paciente precisando e tu vai lá e entrega para aquele paciente. Então a gente tem que ter o mínimo de cuidado de higiene possível, né? Porque esses objetos, eles são utilizados para fluidos corporais. Ah, não, mas o banho de leite é utilizado para água e sabão. Sim, mas tu passa na pele do paciente o pano e enxágua dentro daquela bacia com água e sabão. Então tu está tirando dele e colocando dentro daquela bacia. E acaba dando elas por elas, né? Principalmente quando tu faz a higiene da parte íntima. Às vezes os pacientes estão evacuados, né? E tu acaba que tu limpa e descarta aquela compressa, mas tu pega uma nova e a tua luva é a mesma que vai ser mergulhada naquela água ali. Então a gente pode acabar passando algum micro-organismo que seja expelido pelas fezes desse paciente, tá? Se houver a reutilização entre os pacientes, a gente tem que fazer a limpeza, que foi o que eu falei para vocês, e manusear com cuidado os artigos sujos de sangue ou fluido corpóreo para evitar a disseminação. Dreno, sonda, cubarrim com escarro, né, que tem aquelas cubas que os pacientes usam para escarrar na beira do leito e a gente tem que esvaziar. Bolsas, né? Os CHAD, que a gente fala que são as bolsas de transfusão de sangue, enfim, tudo que tiver fluidos corporais. E o ambiente, estabelecer e garantir os procedimentos de rotina para limpeza e desinfecção das superfícies, especialmente na presença de matérias orgânicas extravasadas, né? Então a gente tem que ter uma rotina de limpeza, inclusive do expurgo, né? Que é onde a gente descarta todo o material biológico dos pacientes, mas tem que ser limpo, porque senão vai acabar desenvolvendo um crescimento, uma cultura ali, uma disseminação de micro-organismos provenientes daquele local ali, que fica só. O expurgo tem um cheiro característico de expurgo, gente. Só quem já entrou num expurgo sabe, tá? E parece mentira que quando eu trabalhava no hospital, eu escutei um barulho dentro do expurgo e eu fui ver as gurias da higienização comendo chips dentro do expurgo e dando risada. Comendo chips dentro do expurgo, gente. Aí vocês já pensem na situação, né? Comendo dentro do expurgo com aquele cheiro que
que só o expurgo tem, cheio de contaminação, e elas comendo chips e lambendo os dedos ainda, né? Falta de orientação pura e completa. As roupas, né? Quando a gente for manipular, transportar as roupas, a gente tem que prevenir a exposição da pele, das mucosas e das roupas pessoais. Então, por isso que o hamper, ele é uma estrutura de ferro com um saco dentro ou uma lixeira com rodinha que a gente pode empurrar, né? Então, a gente pode pegar somente o saco desse hamper e colocar lá no quarto do paciente, botar as roupas dentro, porque o local que tem de descarte de roupas de cama dentro da unidade, ele é distante dos quartos, né? Então, tu vai ter que carregar, e tu não vai carregar abraçado em ti, tu vai ter que carregar num saco para levar até o local de descarte, tá? Ou então tu vai carregar à frente do teu corpo, assim, para não ter contato contigo, né? Não agitar essas roupas de cama, porque elas também têm os micro-organismos, e utilizar os hampers, né? E os materiais pérfuro cortantes, a gente tem que fazer o descarte adequado, não ultrapassar o limite, montar as caixas conforme a instrução do fabricante, que isso a gente já viu. E aí as precauções específicas, né? Precaução de contato é indicada quando há colonização, infecção suspeita ou confirmada de micro-organismos epidemiologicamente importantes, passíveis de transmissão por contato direto ou indireto. Então, os guris aí, o Rodrigo, o Frank, eles devem saber, né? O paciente interna, tu tem contato com o paciente, tu conversa com o paciente fica no corredor, tu vai lá, faz medicação, o paciente vai no banheiro, o paciente vai no raio-x, o paciente volta, tu solta do plantão. No outro dia tu chega para trabalhar, o paciente está em isolamento. E aí tu já teve contato com ele já teve contato com todo mundo, ele já teve contato com tudo, e aí depois ele é colocado em isolamento, né? Então a ordem é errada. Paciente com suspeita de já deve ficar em isolamento para prevenir a disseminação, mas não acontece. Caí? Ah, estava travada a minha imagem. Mas não acontece, né? Os pacientes ficam ali zanzando pelo corredor, como eu falo, e aí depois é que dá o positivo que eles têm tuberculose, que eles têm meningite, né? E aí danou-se. Então, quando eu tiver que entrar em contato com um paciente que está em isolamento de contato, por exemplo, o que eu falei para vocês, que ele tem uma superbactéria, né? Bactéria multiresistente, numa ferida, numa escara, numa cirurgia, eu vou ter que usar no mínimo, né? E isso é o que eu tenho que usar no mínimo. Se eu quiser usar mais, eu tenho direito. Avental e luvas e higienizar as minhas mãos antes e após ter o contato com esse paciente. Então, isolamento de contato, eu preciso utilizar avental e luvas. Ah, mas e o cabelo? Pode usar touca. Ah, mas e os olhos? Pode usar óculos. Ah, mas e a boca e o nariz? Pode usar máscara. Mas isso é o mínimo para que quando tu tenha contato com ele, tu não adquira o micro-organismo que ele tem. E tu vai descartar esse avental, se for descartável, no lixo, e se for um avental reutilizável, tu vai colocar ele para lavar após ter contato com esse paciente. O paciente vai estar num quarto privativo, né? Ou junto com alguém que tem a mesma doença, como é o caso que está acontecendo com Covid. Higienizar as mãos, as nossas mãos, né? Usar antisséptico, clorexidine degermante, ou clorexidina alcoólica, ou então utilizar álcool a 70%, tá? Ou simplesmente água e sabão. As luvas, qualquer contato com pacientes e equipamentos de superfície próxima eu tenho que utilizar. Trocar as luvas após o contato com ar ou material infectante. Devem ser calçadas dentro do quarto e desprezadas ao término do cuidado também lá no quarto. E após retirar as luvas, lavar as mãos com antisséptico. Mas eu fui fazer um curativo nesse paciente. Bom, então tu vai sair com essa luva carregando o material que tu utilizou para o curativo, vai direto para o expurgo, vai descartar tudo no expurgo
vai higienizar o que tu tem que higienizar no expurgo ainda de luva, e depois tu vai tirar essa luva e vai te encaminhar para o posto de enfermagem para fazer a higienização das tuas mãos. O avental, né? A gente tem que utilizar um avental para entrar no quarto quando se prevê um contato direto com o paciente. Retirar antes de deixar o quarto do paciente e assegurar que as roupas pessoais não entrem em contato com superfícies. Fala, Rafael. Foi sem querer? Tá. E os equipamentos, né, gente, de cuidado ao paciente. Aí é que são elas, né? O teu esfigmo, que é o teu aparelho de pressão, o teu esteto, o teu termômetro e o teu oxímetro, tu vais levar de casa para utilizar nos pacientes. Pacientes que não tenham nenhuma precaução de contato, tá, gente? Quando a gente entrar num leito que o paciente tem uma precaução de contato, ele tem que ter o próprio material de sinais vitais, não dele, tá? O hospital tem que deixar um material de sinais vitais lá dentro daquele quarto de uso exclusivo daquele paciente, tá? A gente não pode utilizar o que a gente utilizou nele em outros pacientes e nem o que a gente utilizou em outros pacientes nele. Então, aquele material fica exclusivo dele dentro daquele quarto, para que a gente não faça a disseminação de contaminação através desses materiais de uso exclusivo. O ambiente, a gente tem que fazer a limpeza diária, desinfecção com álcool a 70% a cada plantão, né? As visitas são restritas, né? Porque o paciente está em isolamento, reduzidas e orientadas. Os acompanhantes, eles devem ficar de avental também dentro do quarto, e se sair do quarto, eles têm que tirar o avental. E o transporte do paciente é limitado, né? E o profissional que transportar deve utilizar as precauções padrão e realizar a desinfecção das superfícies após o uso pelo paciente. Cadeira de rodas, a maca da ambulância, por exemplo, né? E aí aqui tem somente um tamanho, né, de partículas para transmissão, tá? E aí vocês vejam aqui o que a gente tem de micro-organismos contidos em cada gotícula dessa aqui quando a gente espirra, tá? E é bem essa imagem mesmo, é que a gente não vê. A precaução por gotículas, então, né? Na indicação é para colonização ou infecção suspeita ou confirmada por micro-organismos transmissíveis por gotículas. Coqueluche, cachumba, rubéola, meningite, tá? Influenza, uma outra forma de meningite, e a meningite, a meningococemia, que é uma outra forma de infecção das meninges também. Isso são só algumas, tá, gente? Pode ter bem mais. Então, a gente tem que utilizar a máscara cirúrgica para o profissional e a máscara para o paciente durante o transporte, e também que a gente oriente ele a ficar de máscara dentro do quarto, tá? Antigamente a máscara era uma coisa muito, tem que ficar de máscara, que horror. Hoje eu acredito que já seja basicamente normal para todos ficar de máscara em alguns locais. Tanto é que às vezes a gente sai na rua e, peguei telefone, peguei chave, peguei tudo, putz, a máscara, né? Aí a gente já sente a falta da máscara. Então, hoje em dia é bem mais fácil tu pedir que um paciente fique de máscara do que antigamente. E essa indicação é para infecção suspeita ou confirmada por micro-organismos transmitidos por aerossóis, que permaneçam suspensas no ar e podem ser dispersadas a longa distância, tá? Aí mais alguns exemplos: tuberculose, sarampo, varicela, herpes zoster disseminado, localizado em imunodeprimido, tá? Aqui são aerossóis, tá, gente? Diferente das gotículas, tá?
as gotículas são diferentes dos aerossóis, tá? Os aerossóis, eles ficam suspensos no ar e as gotículas, elas grudam em algum local, tá? Os aerossóis são partículas que ficam suspensas no ar. Então, a tuberculose é uma doença que fica muito no ar mesmo. Então, tem que fazer uma desinfecção bem importante depois que o paciente sai do leito. Então, o profissional tem que usar uma N95, tá? E o paciente tem que utilizar uma máscara cirúrgica sempre. E também, se quiser usar avental, se quiser usar óculos, se quiser usar face shield, também. O quarto privativo com pressão negativa em relação às áreas adjacentes, com no mínimo 6 horas de trocas de ar por hora, com no mínimo 6 trocas de ar por hora, né? Então tem que deixar uma janela para arejar, tá? Ou um exaustor. Filtragem do ar com litros de alta eficiência, tá? Filtros de ar, né? Se for o caso de ter a parte dos exaustores. A porta do quarto sempre fechada, então a porta deve ficar fechada e a janela para fazer circular o ar deverá ficar aberta. Transporte do paciente extremamente limitado, com uso de máscara, né? E as visitas também restritas, muito restritas. A gente, quando utilizar a máscara N95, que é aquela bico de pato, sabe? Aquela que fica um biquinho assim. Tem que colocar a máscara antes de entrar no quarto e retirar após sair e fechar a porta. Não adianta a gente virar as costas do paciente e botar a máscara no queixo, tá? Verificar se a máscara está perfeitamente ajustada à face, com boa vedação. Ela tem uma haste aqui em cima, que se molda ao nariz para ficar vedando. E a minha máscara é a minha máscara, em qualquer situação. A gente sabe, principalmente hoje em dia, na pandemia, as pessoas têm uma máscara coletiva em casa, né? Pendura a chave no porta-chaves e pendura uma máscara. Todo mundo que entra e todo mundo que sai utiliza a mesma máscara, se não saírem juntos, né? Eu já vi várias situações disso, vários lugares, uma máscara coletiva. E descartar a máscara sempre que possível, né? E o isolamento reverso é um isolamento estabelecido para proteger de infecções um indivíduo imunocomprometido, tá? Ele tem que ficar em quarto privativo, a gente tem que utilizar máscaras luvas de procedimento, máscara e avental de manga longa para ter contato com esse paciente. Então, a gente tem que utilizar o avental e as máscaras, né? Nós utilizamos a máscara para não passar nada para ele e ele utiliza a máscara para não pegar nada da gente e nem do ar. Pacientes imunodeprimidos, a fim de garantir a proteção do paciente contra infecções. Ah, ficou por cima também aqui. Deixa eu ver na minha, tá preto. Então, as culturas, né, gente? Por exemplo, vocês vão falar lá para o médico ou para o enfermeiro que vocês têm um paciente, por exemplo, assim, vocês foram fazer um curativo numa escara de um paciente e perceberam que está saindo muita secreção do ferimento daquele paciente. Tem um protocolo que a gente segue para poder iniciar a cultura daquela secreção, tá? Como é que isso vai acontecer? A gente tem que suspender o antibiótico desse paciente, né? A gente tem que suspender o antibiótico desse paciente para poder fazer a cultura, tá? Então, no mínimo 3 semanas após a primeira cultura, a gente vai fazer a segunda cultura para os pacientes que não recebem tratamento para infecção. Então, a gente tem que suspender o antibiótico para poder fazer. Por quê? Se eu não suspendi o antibiótico, claro que isso é a critério da enfermeira e eu só tô orientando vocês.
Se a gente não fizer a suspensão desse antibiótico, essas bactérias elas podem estar mascaradas, né? Pode aparecer uma baixa quantidade de bactérias ou pode aparecer de uma forma diferente. E a gente tem que suspender o uso de antibiótico conforme o protocolo do hospital para fazer a cultura, né? Como é que a gente vai fazer a cultura desse material? Existe o suave, é um cotonete grande, gigante, né? Desse tamanho de uma caneta, que ele tem uma ponta igual de cotonete. E a gente faz a cultura da secreção daquele local. A gente passa esse suave na secreção, né? E coloca ele dentro de um frasco com formol para que aquilo ali seja conservado, identifica com os dados do paciente e encaminha para o laboratório. O laboratório vai fazer uma cultura. Isso, o suave é utilizado para o COVID para fazer o PCR, é aquele que vai lá no fundo do nariz, que as pessoas dizem que nem sabiam que o nariz era tão fundo, né? É esse mesmo, Léo. E aí é colocado dentro de um frasco e é levado para o laboratório, onde vai se analisar aquele material ali, tá? É bem tranquilo de fazer, né? A Caroline está dizendo que fez. É somente tu coletar, colocar ali e encaminhar para o laboratório, tá? Se for secreção de vias aéreas, tu vai fazer um exame de escarro. Tu vai cuspir, né? Tu vai escarrar aquela tosse que vem com secreção, tu vai escarrar dentro de um frasco. Vai pedir para o paciente escarrar dentro de um frasco. Se for alguma coisa na traqueostomia, alguma coisa relacionada à parte de orofaringe, tu vai fazer uma cultura também com suave, uma coleta com suave, e vai colocar para análise, né? Algumas bactérias que podem estar no trato digestório, né? Vai ser retal ou coleta de fezes. E a gente também vai aprender a fazer exame de coleta de fezes, tá, gente? Não é nada absurdo, é um pequeno frasco onde a gente tem uma pazinha e a gente pega de dentro da fralda do paciente, ou se o paciente evacuar numa comadre, a gente vai pegar um pequeno fragmento e vai colocar dentro daquele frasquinho e vai encaminhar para o laboratório. Isso, às vezes demora muito para os exames virem, né? Até nos laboratórios particulares, eles têm laboratório de apoio no Paraná. Aqui mesmo a gente tem o laboratório esse lá em Porto Alegre, o Lance, não me lembro, o laboratório do estado, que é para onde no início estavam indo as coletas de Covid, né? E aí leva no mínimo 7 dias para retornar esse resultado, né? Agora não me vem o nome do laboratório. É verdade, não tem como coletar aqui. Tem como coletar aqui, mas não tem como reagir aqui. Não tem como fazer a reação do exame aqui. E aí é encaminhado para o laboratório mais próximo, o laboratório conveniado, e aí ele leva mais tempo no transporte do que na realização do exame. Então, né, gente, a lavagem das mãos é sem dúvida a rotina mais simples, mais eficaz e de maior importância na prevenção, controle e disseminação de infecções, devendo ser praticada por toda a equipe, sempre ao iniciar e ao término de uma tarefa. Então, assim, ó, desde a portaria, a higienização, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, eles devem lavar as mãos, tá? A minha imagem não aparece. A minha câmera não tá aparecendo? Aqui pra mim eu tô me... Eu te vejo também. Não? Vejo. Vê? Eu vejo. Ah, tá. Então, assim, ó, a gente agora no estágio, né? Como a gente está num local de urgência e emergência, que é lá a UPA, então volta e meia chega uma pessoa que se machucou na rua, precisa de uma sutura, né? A gente precisa fazer curativo, a gente auxilia o médico na sutura e etc.
E uma coisa muito incrível, muito incrível, que as alunas nunca tinham auxiliado em sutura, elas ficaram abismadas, né? Que o médico pediu um material para fazer a sutura, uma mulher foi lavar um copo e ela arrancou toda a parte do dedo, assim, a pele do dedo, né? Cortou. E aí o médico pediu um material de sutura para nós, aí ele pediu luva estéreo, ele pediu o fio de sutura, ele pediu o kit de sutura, etc, etc. E aí a gente viu todo o material, né? E eu ensinei as gurias, né? Gurias, vocês vão abrir e entregar para ele, igual a gente faz no bloco, que é uma coisa que vocês ainda não sabem, mas todos os invólucros, eles têm 2 abas, onde a gente abre e oferece para a pessoa aberto, né? Para a pessoa pegar a parte de dentro, que é o que está estéreo, e assim ela não contamina suas luvas, que também são luvas estéreis, são luvas diferentes das luvas de procedimento. E eu treinei as gurias antes do médico chegar, tudo certinho, disse para elas que no primeiro eu ia fazer para elas verem, depois elas iam fazer e tal. Aí o médico chegou, calçou as luvas, calçou os dedos das luvas toda errada e já meteu a mão, já perdeu toda a esterilidade da luva, já pegou o fio com a mão, já pegou a agulha com a mão, já pegou o anestésico com a mão, já pegou tudo, já contaminou a luva toda, né? Fez o procedimento, atirou os pérfuros todos dentro da bandeja em meio a papel, gases, suja, tudo. A gente teve que catar depois para evitar de se contaminar, de se picar, né? E ele sequer lavou as mãos para fazer isso. É bem complicado, assim, ó. A gente prega muito por isso, mas chega lá e a gente vê que não funciona. Ele veio do consultório, onde ele atendeu várias pessoas, né? Auscultou pessoas, tocou em caneta, tocou em maçaneta, tocou em tudo, chegou para suturar, calçou uma luva estéreo, que pelo menos daria uma segurança de proteção para ele e para o paciente, mas ele tocou na ponta da luva, na parte dos dedos com a mão suja, né? Saiu dali, não lavou as mãos também e voltou para o consultório. Então, aí vocês veem o grau de contaminação de tudo isso, né? Sem contar que tocou nas bordas da ferida, né, para ver se ia sangrar já sem luva. A gente já tinha limpado, mas de qualquer forma, né, ele fez isso. Então, assim, ó, sim, a gente aprende e faz o correto, pelo menos enquanto estagiário, né, gente? O professor jamais vai deixar vocês fazerem um procedimento com uma luva que vocês contaminaram, tá? Então, tem toda uma técnica para calçar a luva, a gente treina, né? É um dos materiais que vocês têm que comprar, inclusive a luva estéreo, tá? Se alguém tem uma mão mais ou menos do tamanho da minha, oriento que compre uma 7 ou uma 7,5, tá? A minha mão não é uma mão grande, é uma 7 ou 7,5, tá? E para retirar os pontos, então, que não tem secreção, menos ainda que vão utilizar luvas. E a gente atendeu um paciente que ele é embarcado e ele foi mexer numa rede de pesca e tinha um anzol no meio da rede de pesca e pegou na canela dele e cortou, né? Aí o médico também suturou ele e perguntou onde ele estaria daqui 10 dias. Viu? Que bom, Marinês, fico feliz. Aos pouquinhos a gente vai pegando, né? E o paciente cortou a perna com anzol. E aí ele amarrou um pano lá na canela e foi pro hospital, né? E chegando lá, o médico viu e tal, disse que já voltava para suturar, pediu pra gente ver o material. E o paciente comentou com a gente assim: olha, gurias, eu não comentei com o médico, porque esse tipo de coisa eles não comentam com o médico, né? Mas eu ingeri álcool antes de me machucar. Aí a gente falou pro médico, o médico disse: ah, só vai ajudar na anestesia, né? Vai te ajudar a ficar mais anestesiado, né? Aí a gente fez o curativo nele e o médico perguntou: daqui 10 dias onde tu vai estar? Ele disse: ah, eu vou estar no mar. É, mas o ideal é que tu tire o ponto daqui a 10 dias. Não, não te preocupa que eu mesmo tiro. A gente se olhou com cara de espanto, né? E ele disse: não, tô acostumado aqui, ó. Tentaram me decapitar. Olha todos esses pontos aqui. Eu tirei sozinho. Ah, com o quê? Com um alicate unha. Então aí vocês já veem o nível da coisa, né? O que o médico fez? Prescreveu um antibiótico para ele, seja o que Deus quiser, né?
que vai acontecer com ele não se sabe. Mas ele disse que está acostumado a retirar pontos, que já foi até atacado por um javali e sobreviveu. Eu disse, não, o cara é um marco histórico, foi atacado pelo Pumba e tá vivo, né? Porque, gente, um javali é um bicho enorme, né? E o Pumba atacou o cara e ele sobreviveu. Não vai ser 3 pontinhos ali na canela que vão matar ele, né? E aí entregamos na mão de Deus e ele saiu bem. Na verdade, ele não bebeu um pouco de bebida alcoólica, ele bebeu muito, né? Antes do almoço, em plena terça-feira. Fala, Léo. Sabe que aconteceu um fato aqui no meu bairro, né? Bem inusitado, assim. O cachorro, um pitbull, atacou o guri e pegou ele, né, do saco, né? E aí os comentários foi que vazou um dos sacos. Eu não entendi nada. Vazou, como isso acontece? Vazar um testículo, no caso, né? Pode ter saído de dentro do saco. Ficou pra Mas, fora. e aí costura, bota pra dentro e deu. O ideal é que não se coloque para dentro no local do acidente, né? Que se leve pro hospital enrolado num pano e aí no hospital sim se faz a lavagem com bastante soro e antibiótico para recolocar para dentro, porque no momento que tu coloca para dentro, tu já coloca micro-organismos e o organismo já começa a reagir em defesa. Aí já dá um processo inflamatório e vai dar um processo infeccioso em seguida. Então, se ele arrancou, porque é assim, ó, vocês viram lá nos desenhos que os testículos eles são pendurados mesmo, né? E qual é a intenção dos testículos serem pendurados? É que eles mantenham uma temperatura diferente do corpo, porque eles não sobrevivem à temperatura natural interna do corpo do homem, né? Eles sobrevivem ali 35, 36 graus, né? Por isso que somos todos adultos e podemos falar abertamente, o saco é um local gelado, né? Se os homens pararem para perceber, é um local gelado, né? Tocar na pele é uma pele mais fria do que o resto do corpo, porque os espermatozoides eles precisam sobreviver numa temperatura de 1 a 2 graus a menos do que a temperatura interna do corpo. Então ele é pendurado. Se tu cortar a pele, o cara rasgou o saco do menino, né? Se tu cortar cachorro, a pele, né? ele vai ficar o cachorro, o saco vai ficar pendurado, vai ficar os testículos pendurados, né? E aí não dá para colocar para dentro, tem que ir no hospital para fazer higienização e para depois colocar com sutura, fechar e fazer curativo, né? Mas não tem como dizer que ficou pendurado, que vazou, né? Vazar é líquido, pode ter rompido alguma coisa assim, mas não vai vazar nada de dentro, né? Sim, claro, que as pessoas, né, falando, sim, não tem entendimento, mas eu fiquei assim tentando entender, meu Deus, vazou, como assim, né? Agora esse negócio de cachorro solto é brabo, né? Aqui, ó, tem uns 4 soltos e um atacou o guri, vê. Só não matou ele porque ele se atirou no valo, onde tem os caicos que saem pra praia, né? E ele se atirou no valo. Então, tu imagina, com o saco já exposto pra fora, ainda se atirou no valo, né? Ai, meu Deus. Aí é risco de infecção. Sim, Mayara, pode fazer sutura em mordida de cachorro, mas tem que fazer a vacina antirrábica, tá? O que é o protocolo? Cheguei no posto de saúde com uma mordida de cachorro. Qual é o cachorro? É o cachorro que vive na minha rua. Esse cachorro é vacinado? Não, não é. Ele é um cachorro de rua. Isso. Mas os outros postos também têm a vacina, Marinês. É um cachorro de rua. Bom, então é um cachorro que não é vacinado. O que tem que fazer? Tem que pegar o cachorro, botar dentro de algum dos pátios, né, de casa, ou acorrentar o cachorro na rua, infelizmente, e ficar acompanhando ele durante alguns dias para ver se ele vai apresentar sinais de raiva. E a pessoa tem que fazer a vacina antirrábica para que, caso o cachorro seja portador de raiva, não desenvolva. A gente sabe que é uma doença erradicada, né, aqui no Brasil, mas andou tendo uns casos de lobos, né, ou cachorros silvestres, alguma coisa assim, andaram apresentando. Então tem que fazer esse acompanhamento para não ter nenhum problema. Mas se é uma ferida sangrante, lacerada, tem que suturar, porque senão vai ficar sangrando. Fala, Mayara. Porque quando eu fui atacada por um pitbull, ficou lacerado assim minha pele, né?
Só que quando eu cheguei no posto de saúde, eles orientaram que não podia suturar por causa que podia ficar bactérias dentro da pele, caso houvesse sutura, que tinha que deixar aberto para se houvesse alguma secreção sair. Foi em seguida da mordida que tu foi no posto? Sim, na mesma hora eu tinha acabado de sair da última consulta do pré-natal, acho que foi umas 2 quadras, quando o cachorro me atacou, e aí já na mesma hora me levaram. Todas as feridas que eu vi de mordida de cachorro que puderam ser suturadas foram. Não sei qual é o protocolo que eles seguiram, a linha de pensamento, mas o correto é... Porque qualquer ferimento pode dar reação de micro-organismos e ter infecção. Tu tem que tomar um antibiótico para evitar. Sim, eles vai me orientaram que eu ligasse para a vigilância epidemiológica, acho que foi para fazer o acompanhamento com o cachorro, mas suturar eles não suturaram. Mas deveriam. Porque eles deveriam ter te prescrito um antibiótico, um anti-inflamatório e ter feito a sutura. Mas não fizeram. Por sinal, dói até hoje, vai fazer 3 anos agora em dezembro e ainda dói. Sim, ficar aberto, né? Custa cicatrizar por dentro por causa disso mesmo. Condutas e condutas, né, gente? Então, quando que a gente deve lavar as mãos? Quando que a gente deve lavar as mãos? No início e no fim de um turno de trabalho. Deixa eu abrir a janela aqui. No início e no fim de um turno de trabalho, né? Antes de preparar a medicação, antes e após o uso de luvas, antes e após utilizar o banheiro, e inclusive a gente tem que tirar o jaleco para utilizar o banheiro, antes e depois de contato com pacientes, depois de manusear material contaminado, mesmo quando as luvas tenham sido usadas, antes e depois de manusear catéteres vasculares, sonda vesical, tubo orotraqueal e outros dispositivos, após o contato direto com secreções e matéria orgânica, após o contato com superfícies e artigos contaminados, entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente, quando as mãos forem contaminadas em caso de acidente, após coçar ou assoar o nariz, pentear os cabelos, cobrir a boca para espirrar e manusear dinheiro, antes de comer, beber, manusear alimentos e fumar, após manusear quaisquer resíduos, após cada tarefa e ao término da jornada de trabalho. Então, a gente passa o plantão todo lavando a mão, gente. Essa é a verdade. Tu perde as contas de quantas vezes tu lava as mãos. Qual é a técnica correta da lavagem das mãos, né? Retirar anéis, pulseiras e relógio, se tiver, né, gente? Isso é a técnica de lavagem das mãos, tanto para dentro quanto para fora do hospital. Lá fora do hospital a gente não vai ter esses adornos. Abrir as torneiras e molhar as mãos sem encostar na pia. Colocar as mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão, e o sabão deve ser de preferência líquido e hipoalergênico. Ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 minutos, então 15 segundos, então a gente tem que fazer isso aqui nas mãos, né? Friccionar a palma com a ponta dos dedos da outra mão. O dorso das mãos com movimentos circulares, ou a gente pode fazer assim, ou a gente pode fazer assim, tá? Mas se fizer assim também não tá errado. Espaços interdigitais, articulações, polegar, extremidades dos dedos. Então, isso aqui, ó. A gente tem que fazer isso aqui nos dedos. Em cada dedo. Se utilizar escovas, tem que ter atenção, porque pode acabar causando alguma lesão. Os antebraços devem ser lavados cuidadosamente por 15 segundos, né? Então, a gente tem que... Se estiver com os antebraços expostos, a gente tem que fazer essa lavagem aqui, tá? E o que é a ordem, né, gente? Eu lavei as palmas,
os espaços interdigitais, o dorso, né? Faço esse movimento aqui. Depois que eu sair das mãos, eu subo para o antebraço. Mas não vai adiantar nada se depois que eu tiver lavado meu antebraço, eu voltar a ter contato mão com mão. Depois que eu higienizei os meus antebraços, isso aí a torneira tá aberta ainda, tá? A torneira não fechou. Eu vou, depois que eu higienizei as minhas mãos, eu vou higienizar meu antebraço, tá? E aí eu vou enfiar as minhas mãos assim, embaixo da torneira. A torneira tá aqui, ó. Eu vou enfiar as minhas mãos assim, vou tirar o sabão dessa mão e vou tirar o sabão dessa mão aqui para higienizar. E não vai adiantar nada se depois disso eu baixar meu braço, porque a água do meu cotovelo, do meu antebraço vai escorrer para as minhas mãos. Então eu vou higienizar, vou enxaguar as minhas mãos, vou pegar um papel toalha e vou secar no mesmo sentido, tá? Ó, sequei aqui, descartei, peguei o papel toalha, sequei aqui e descartei. Não é secar assim, ó, que aí eu vou estar contaminando tudo de novo, tá? Então eu vou secar as minhas mãos. Se eu estiver com uma toalha aqui, se eu estiver com uma toalha, eu vou pegar a toalha e vou secar as minhas mãos assim, né? E vou pegar e do outro lado eu vou secar o meu antebraço e a minha mão e vou descartar, tá? Claro que dentro do hospital é proibido toalha de tecido, tá? E como é que eu vou fechar a torneira? Quando eu pegar o papel que eu sequei meu outro braço, eu vou utilizar o mesmo papel para fechar a torneira, que aí eu não vou ter contato com a substância que eu passei para a torneira quando eu iniciei a lavagem das minhas mãos, né? Porque quando eu iniciei a lavagem das minhas mãos, eu estava com as mãos sujas. Ah, mas eu passei álcool a 70%. Tá, mas tu passou correndo porque tu ia lavar as mãos, tá? Então, o ideal é que essas torneiras sejam de acionamento automático ou com um pedal lá no pé. Tu pisa no pedal, ele aciona a torneira, tu pisa em outro pedal, ele aciona o sabão. O ideal é que a gente não tenha contato manual. Mas a gente sabe que lá no hospital é torneirinha e é uma toalhinha com sabão, tá? O importante é que tu pelo menos higienize as mãos. Então, vocês devem lavar corretamente as mãos, utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e alguns lembretes, né? O uso de luvas não exclui a lavagem das mãos. Manter líquidos antissépticos para uso caso não exista um lavatório no local, no caso álcool, né? Tem se comprovado que a contagem de micro-organismos sob as unhas e quando se está usando anéis, relógios, pulseiras é mais alta, então unhas curtas. Mantenha as unhas tão curtas quanto possível e remova todas as joias antes da lavagem das mãos. Realizem o mesmo procedimento a cada paciente ou ensaio. A lavagem das mãos deve ser feita em uma pia distinta daquela usada para a lavagem do instrumental, vidrarias ou materiais de laboratório. Então, não é na pia do expurgo. Deve-se evitar lesionar as mãos, caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante qualquer procedimento, elas devem ser removidas. Então, existem procedimentos que a gente usa 2 luvas em cada mão, por exemplo, o banho de leito, que quando a luva molha, ela começa a ficar grudenta e ela às vezes gruda no paciente e rasga. Então, a gente já usa uma luva por baixo para quando ela começar a ficar assim, a gente tira e já está com outro par de luvas por baixo e nem para o procedimento. A gente segue fazendo o procedimento da mesma forma. Profissionais com lesões nas mãos ou dermatites devem abster-se até o desaparecimento dessas lesões de cuidar pacientes, manipular instrumentos, aparelhos ou quaisquer materiais potencialmente contaminados. Então, aqui tá a lavagem correta das mãos, tá? Tá aqui o procedimento correto de lavagem das mãos, né? Em forma de imagem para vocês, né? E, como se não bastasse, vocês vão ter uma atividadezinha referente a isso, tá? Relacionada a isso. Claro que eu vou mandar um vídeo para vocês lá na plataforma, né? Para vocês fazerem essa atividade. E aqui tá a parte de enxaguar que eu falei para vocês, ó.
Adogo, Rafael adora essas atividades. Então, vocês vejam aqui, ó, né, que se for uma torneira de fechamento automático, a gente pode reacionar ela com o cotovelo, não, nunca com a mão, com o cotovelo, que é para onde a água vai escorrer e vai acabar limpando. Então, né, a atividade avaliada de vocês vai ser o quê? Após assistir essa aula e ao vídeo, que eu vou postar vídeos para vocês, vocês devem fazer um vídeo na casa de vocês demonstrando a técnica correta de lavagem das mãos e me enviarem. Essa atividade será avaliada, deve ser utilizado sabonete líquido. Se não tiver o sabonete líquido, vocês podem utilizar detergente, então vocês vão precisar do auxílio de alguém, tá? Para filmar ou posicionar a câmera em algum local onde fique visível toda a técnica de vocês. Para enxugar as mãos e fechar a torneira, a gente utiliza papel toalha, aquele que a gente utiliza para absorver gordura das frituras que a gente faz em casa, tá? Não utilizar sabão em barra e nem toalha de tecido nesse vídeo, tá, gente? Vocês vão utilizar papel toalha e sabão líquido. Ah, mas eu não tenho sabão líquido na minha casa. Pega o detergente da cozinha. Eu não tenho papel toalha na minha casa. Pega guardanapinho de papel, aqueles de secar a boca. Ah, mas eu não tenho. Pega papel higiênico, então, tá? Qualquer coisa que não seja toalha de tecido para vocês secarem as mãos na atividade, tá? Vocês vão ter essa atividade para fazer. Eu vou mandar para vocês, vou postar já agora, terminando a aula, essa atividade e o vídeo para vocês se basearem para fazer a gravação de vocês. Essa atividade vai ficar junto aqui, não vai ficar lá nas atividades, tá? Porque tem gente se perdendo muito procurando, então quando é atividade pequena eu tô deixando aqui. E vocês me enviem essa atividade até domingo, tá, gente? Eu vou colocar como avaliada lá na plataforma, né? Vou colocar uma tarefa avaliada lá, como tarefa avaliada lá na plataforma, só para eu dar uma nota para vocês, tá? E aí, lá na plataforma, junto com esse conteúdo, no material de apoio, eu vou postar os vídeos. Não vou postar nada referente à atividade, somente a postagem de atividade avaliada para eu poder colocar uma nota para vocês depois e mandar para vocês na plataforma, tá? Mas eu vou deixar essa atividade no material de apoio, tá bem? Fala, Léo. A gente tem que aparecer no vídeo ou é só as mãos? Não, só as mãos. Não precisa vocês aparecerem, tá? Se quiserem narrar, agora, olá, eu sou aluno do curso técnico de enfermagem, me chamo Ana Paula. Agora vou mostrar para vocês a técnica correta de lavagem das mãos. Primeiro, deve-se abrir a torneira. Depois, lavar as mãos com água e sabão. Após, deve-se friccionar e tarará, tarará. Se quiserem falar, à vontade. Se quiser colocar legenda, à vontade. Se quiser somente fazer a gravação do vídeo, à vontade. Tá? Eu não vou divulgar isso em lugar nenhum. Eu só quero que vocês me mandem para eu ver se vocês aprenderam a técnica correta, tá? Já que a gente não tá no laboratório, e o laboratório que tem a pia para lavagem das mãos, ele está ocupado por muitos dias nesse período, então nem teria como a gente fazer lá na aula. Claro que depois, quando a gente for fazer as práticas, a gente vai praticar tudo junto, desde a lavagem das mãos, preparo das bandejas, etc. A gente vai fazer um ciclo, né? Mas eu quero ver se vocês aprenderam corretamente a técnica pela forma como eu expliquei e pelo vídeo que eu vou mandar para vocês. Tá certo? E amanhã vai entrar uma atividade para vocês. Fala, Léo. Foi a Léo ou foi a Maiara que levantou a mão? Foi eu. Ah, se a torneira for de girar, a gente abre e deixa ela aberta todo o tempo? Isso. Ah, tá. Adoro. O ideal é que vocês façam numa torneira de cozinha, numa torneira de tanque, porque são torneiras mais altas que vocês conseguem enfiar o braço embaixo, entendeu? Mas se não tiver, faz na torneira do banheiro mesmo. Tá? Tá, não tá se bom, preocupem. obrigada.
tanque é feio, minha área de serviço é feia. Eu não vou avaliar isso, eu só quero ver vocês e a torneira. O resto eu não vou ver nada, tá? Mas aí deixa a torneira aberta assim, tá? Isso, pode ser no lavatório, Marinês. O lavatório é bem bom para ti. Tá? Agora, então, eu vou postar o conteúdo para vocês aqui e já vou postar os vídeos também, tá? Em seguida, para vocês já irem fazendo. Amanhã pela manhã vai entrar uma outra atividade para vocês fazerem, mas aí é até quarta-feira, não é para o final de semana. Fala, Caroline. Envio pelo teu WhatsApp? Enviem pelo WhatsApp, tá? Como vocês estavam me enviando os mapas mentais, me enviem pelo WhatsApp. Se quiserem postar no grupo, tenha vontade. Eu não sabia por onde enviar, não tinha enviado nada ainda. Isso, me enviem pelo WhatsApp, tá? Então, bom final de semana. Segunda-feira temos aula e amanhã tem atividade para vocês, tá? Amanhã às 8 horas essa atividade vai ser disparada lá na plataforma para vocês, mas vai ser só para quarta-feira vocês me entregarem ou a gente corrigir na quarta-feira, tá? Já estou dando uma atividade avaliada para o final de semana, acredito que seja só essa, a outra vai ser exercícios, tá bem? Se cuidem, usem máscara e não se aglomerem, pelo amor de Deus, eu não quero ver vocês na UPA, tá? Tchau, gente.